quando nós estávamos conversando em off, já faz algum tempo, né? É uma pena isso, não apareço, mas dado as nossas atividades do dia a dia, me afastei um pouco da vida sindical, então me dedicando mais ao trabalho aí, né? E a gente se afastou um pouquinho daqui, mas essa casa é, na verdade, uma recomendação para que a gente possa transmitir os nossos ideais, né? O Cris é um grande amigo meu, um amigo particular, e eu tenho um relacionamento de décadas com o Cris. E uma pessoa extremamente conhecedora do mercado, como poucos, entendeu? E tem tudo para dar nessa hora de Brasil se desenvolvendo, lutando para encontrar o caminho outra vez, de falar um pouquinho. É uma junta comercial, é quem pode falar de empresas que abrem, de empresas que fecham, de dificuldades no mercado, e está aí o motivo do Cris estar aqui com a gente hoje. Ô Cris, mas tem muito telespectador, quando eu falo assim, todo mundo que tem empresa sabe o que é a JUSESP. Explica para o nosso telespectador o que é a JUSESP. Bem, professor, a Junta Comercial do Estado de São Paulo é um órgão de registro onde concede às empresas a personalidade jurídica para iniciar as suas atividades. Nós somos o primeiro escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, em Bauru, que fomos considerados aí como os bandeirantes na descentralização dos escritórios regionais. Nós temos o prazer de ter sido registrado aqui em Bauru, professor, o primeiro documento fora da Junta Comercial sede, isso quando a Junta já tinha 107 anos de vida. Então foi uma luta muito grande que nós tivemos para trazer a Junta Comercial, o escritório regional em Bauru. E nós temos, na verdade, prestado um serviço, se os senhores me permitem a falta de modéstia, um serviço de alta qualidade. Até porque, por sermos a primeira junta, nós nos tornamos assim um polo de referência dos demais escritórios. Hoje nós temos 32 unidades no estado, professor, desenvolvendo esse trabalho. E a descentralização da junta foi, assim, em termos de desburocratização, que é o mais importante nesse país em relação à concepção de empresas, foi uma coisa essencial, foi fundamental. Dentro desse processo, professor, a junta tinha um objetivo, que era trazer o órgão público, trazer a junta comercial para perto do usuário, para perto do empresariado. E com isso nós conseguimos e temos números, entendeu, que podem provar de que essa descentralização foi um alto negócio para o empresariado de um modo geral. Bauru e região tem usado dos nossos serviços, e isso já há 20 anos. Nós inauguramos a nossa junta em 5 de agosto de 1997, com o então governador Mário Covas, que esteve em Bauru naquela oportunidade, e tivemos o prazer de recebê-lo, e pela concessão do governador abrimos então a primeira junta comercial do estado de São Paulo, através do nosso escritório regional. Ô Cris, ninguém melhor do que você em Bauru pode falar-se de crise. Claro, você tem os dados de São Paulo, tem os dados de Bauru. Quer dizer, lá na junta, você para abrir uma empresa, você tem que passar por lá. Você para fechar uma empresa, você tem que passar por lá. Então basta pegar, historicamente, os dados para você saber aonde começou a crise. Eu tenho dito aqui no TV Prevê que a crise começou 2 anos antes do que se anunciou, até substituir por incompetência total a ex-presidente, independente de política. Coisa que não pode falar do Lula como presidente, pode falar do Lula no aspecto moral, se realmente ele é culpado, tem que ser condenado e etc, se é ladrão ou não é ladrão. Mas no governo da Dilma, o próprio Lula está admitindo hoje em palestras a incompetência que passou para o país. Eu gostaria que você pegasse aí nos últimos anos e colocasse a hora que você lá na junta falou, e a mídia ainda não falava. Até porque a gente vê a grande mídia, lamentavelmente falar, não vamos dar nome, mas é comprada mesmo. Você vê que agora, enquanto não cortarem o pescoço do Temer,
eles não param. Embora eu não estou defendendo o Temer aqui, pelo amor de Deus, eu acho que no Brasil defender partido político só se for louco. Sem dúvida. Então tudo unido eles, unidos sim. Pela corrupção, sim, né, Cris? Sim. Todo mundo unido pela corrupção. Mas você vê gente que perdeu dinheiro do governo federal, não tem mais as propagandas que tinha, hoje é o dia inteiro metendo pau no governo do Temer. Então a colocação é, vale a pena trocar algum presidente aí agora, o país vai perder mais com isso ou não vai perder mais com isso, se o presidente é corrupto ou não, mas tem mídia que só fala nisso. Mas eu volto assim, Cris, nos teus dados, eu sei que você trouxe dados aí. Sim. Que hora que você sentiu, epa, o negócio da... E dá uma avaliação para o nosso telespectador, a hora que começaram a fechar empresas na nossa região, sim. Que passou pela sua junta lá. Sim. Mas fechou. O que você tem para falar disso? Veja bem, professor, o senhor, eu tenho acompanhado todas as suas informações e a gente tem visto que o senhor foi muito feliz quando o senhor colocou em anos anteriores. Nós começamos a perceber os fechamentos de empresa com alto número, né? Porque, na verdade, fechamento de empresa, professor, nós temos que usar duas vertentes. A primeira delas é porque nós temos que ter o fechamento da empresa é uma situação e a baixa da empresa é uma segunda situação. O que, por exemplo, nós podemos dizer como fechamento de empresa? Fechamento de empresa é aquele empresário que já está endividado, com as suas consequências financeiras, ele simplesmente abaixa as portas e some. Não comunica a junta do seu encerramento de atividade. Por um outro lado, nós consideramos a baixa da empresa aquele empresário que fechou a empresa e foi na junta comunicar. Então nós temos uma estatística que talvez não corresponda com a realidade, mas a nossa estatística, e nós começamos a perceber esses números a partir de 2014, que começou um número muito grande de encerramento de empresas. Antes de que o país tomou conhecimento. Tomar um conhecimento em 2016. Exatamente. Então, em 2014, nós começamos a perceber, entendeu, as empresas fechando, as empresas baixando para o nosso conhecimento. Então, assim, em números largos, nós temos de 2014 até o primeiro semestre de 2017, 8 mil empresas fechando. Pelo amor de Deus. 8 mil empresas comunicando a baixa. Então vamos colocar que, porventura, 2 vezes isso não comunicaram a junta. Então nós vamos trabalhar com 16 mil empresas. Pelo amor de Deus. Então aí nós trabalhamos, por exemplo, professor, com os números dos desempregos. Vamos fazer um cálculo médio aqui, usando da multiplicação. Vamos dizer que uma empresa dessa possa considerar que tinha 3 a 4 empregados. De 2014 a 2017, 8 mil empresas. Vezes 4 funcionários, 32 mil funcionários aí na rua. Não é à toa que nós temos aí 13 bilhões de funcionários desempregados, né? De pessoas milhões, desempregadas. Agora melhorou um pouco, diminuiu. Exatamente. Então, basicamente é isso. Se eu me perguntar assim, Cris, ao que você detém, por exemplo, o fechamento da empresa, você colocaria o quê? O mercado, a crise política, a crise econômica, a carga tributária, né? Eu, sem dúvida nenhuma, professor, eu vou dizer para o senhor que a carga tributária é o primeiro passo, entendeu, para que as empresas fechem, abaixem as portas. A maior carga tributária. A maior carga tributária que nós temos, entendeu, mundialmente. Não tem principalmente em cima da folha de pagamento. Folha de pagamento. Dobra o salário, não dobra? 105% de custo. 105%. O cara que ganha 1.000, ele custa mais 1.005 para a empresa. Exatamente. Então é muito caro, é muito caro. Eu vejo agora, se o senhor me permite até dar uma avançada mais no assunto, em relação à aprovação da trabalhista, agora das medidas trabalhistas e tal, que está aí para ser aprovado, alguma coisa que já foi aprovada. Eu vejo com bons olhos, estou vendo com bons olhos. É bem verdade que eu vejo na parte como um pequeno empresário, um modesto empresário, né, que vai poder ter, junto com seus funcionários, junto com seus colaboradores, uma negociação mais direta. Eu acho que isso pode trazer, na verdade,
uma diminuição desses desempregados a partir do momento que você tem essa possibilidade de renegociar com o seu colaborador, entendeu? Custeio, atividades, forma de contratação e uma série de outras especificações. Mas, na verdade, nós notamos em 2014, viu, professor, que realmente a crise estava chegando. Por outro lado também, viu, professor, eu não sei como que eu classifico. Às vezes eu classifico que a crise econômica nossa, ela só vai ter um destino real a partir do momento que a crise política, que a nossa política tenha uma consciência. Você não está achando que a economia parece que está começando a ignorar a política, viu? Porque lá nos Estados Unidos, você veja, eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, um presidente completamente trapalhão, fala as maiores besteiras na internet e nas redes sociais. O maior inimigo dele é ele mesmo. Sim, e a economia continua a todo vapor. Uhum. Entendeu? E nós aqui realmente, a economia depende muito da política no Brasil. Muito da política, exatamente pelas negociatas, né, professor? Nós temos que entender que existe muita negociação para que a política ande, né? Existe muita troca, né? Muita gente ligada ao governo. Muita gente ligada ao governo que prejudica, na verdade, o desenvolvimento econômico, né? Por outro lado, a gente, se nós formos notar que de um dia para o outro, com a possibilidade, por exemplo, de um dos nossos ex-presidentes for alvo de ser preso, o dólar reduziu drasticamente de 4,20 para 3,80. Então, você vê naturalmente que a crise política influencia por demais na crise econômica que nós estamos vivendo, né, professor? É uma pena, né? Muita pena. Um país desse, com tanta riqueza, com um povo maravilhoso, trabalhador, e a gente passando por uma dificuldade dessa. Você que conversa, é Cris, com tudo quanto é tipo de empresário. Eu entrevisto economistas, converso, vou atrás de informação e eu tenho a minha colocação. O que você acha? Se esse país, os índices realmente, todos eles melhoraram um pouco, né, Cris? Sem dúvida. Isso nos coloca até em choque, porque os índices melhorando, né, que são apresentados, a melhoria deles, nós estamos vendo, por exemplo, um pouco a crise do desemprego diminuir, né? Nós temos notado, por exemplo, que o mercado tem melhorado, né? Então, isso está nos trazendo, nós somos aquele ditado que diz, né, o brasileiro acredita em sempre, né? Nós sempre estamos vivendo aí acreditando no país, acreditando na economia, acreditando na indústria, no desenvolvimento econômico do país. Então, a gente vive torcendo para que a política se acerte, para que nós possamos economicamente ser um país de primeiro mundo. É verdade. Agora, mas realmente o desemprego diminuiu um pouquinho. Eu vi hoje a fabricação de carros no Brasil, claro, principalmente em cima de exportação de carro. Foi a maior dos últimos 10 anos. Sim. A fabricação de carros novos, sim, no Brasil. Exatamente. Né? E também, professor, se nós formos ver, por exemplo, a economia do Brasil, já, por exemplo, só o fato de reduzir, entendeu, a taxa de juros já vai dar uma alavancada. Está, né, alta ainda. Ainda está muito alta, ainda está muito alta. É bem verdade que está muito alta. Mas já é um indício, entendeu, de melhoria, né? Então a gente vê muita crítica, muita situação em relação à parte econômica, como o senhor diz, né? Existem órgãos da imprensa e existem situações de que realmente querem, de qualquer forma, derrubar aí o presidente que hoje está nos comandando, e exatamente por conta de certos interesses pessoais. Ele cortou, né, regalias de grandes redes de comunicação, viu? Gente que levava dinheiro grosso do governo federal. Não é que ele cortou, não tem para dar. Exatamente. Né? Quer dizer, a situação que está, o dinheiro simplesmente sumiu, né, Cris? Na verdade, o governo tinha uma linha de crédito muito grande, que era o BNDES. O BNDES, por sua vez, hoje, na verdade, ela não tem tanto recurso, né, para
transmitir ou para dar o recurso para quem realmente necessita. Então, com isso, é exatamente o investimento vinha do BNDES. Só dava para clientes privilegiados. Para clientes privilegiados, né? Porque eu também não conheço algum empresário nosso que tenha usufruído do BNDES com um certo privilégio. É verdade, professor. Isso não tenho nem dúvida. Mas era, na verdade, o Banco Nacional que, né, nos dava, ou poderia nos dar uma esperança de um investimento maior para a nossa economia. Ô Cris, grandes economistas daí, Delfim e outros, eles falam que antes de 4 anos não vai ter uma melhora substancial no desemprego. Eu acho que isso é uma catástrofe, né? Porque os caras que foram perdendo emprego ainda durante 6 meses recebem o salário de desemprego, depois vai perdendo disso daí. Na sua opinião, que hora que você acha que pode dar um boom de crescimento no país? Professor, olha, independente de ser o Delfim Neto, que, por exemplo, é um economista de experiência renomada, eu acho que ainda há 4 ou 5 anos ele está sendo muito otimista. Você acha isso? Eu acho. Pelo amor de Deus. Acho que ele está sendo muito otimista. É verdade. Não é nem o fato até de desanimar, é o fato de nós precisarmos de muito tempo para acertar muita situação econômica, professor. Nós estamos numa fase de que todos esses desvios econômicos que nós tivemos trouxe para nós muita dificuldade. E o senhor sabe muito bem que quem paga a conta somos nós. Não tem como ser diferente. Então eu acredito que mais de 5, 6 anos para que a gente possa, na verdade, ter essa economia um pouco mais estabilizada. Considerando até que o Temer talvez fique até no final de 2018, né? Então nós temos aí 1 ano e meio para trabalhar aí com toda essa divergência política, essa briga, que queira ou não atrapalha a nossa economia, né? Então nós temos, no Brasil atrapalha. Se nós tirarmos, por exemplo, o Delfim Neto acredita de 4 a 5 anos, 1 ano e meio de Temer, nós vamos para 6 anos e meio, 7 anos, sem dúvida nenhuma, para nós darmos uma recuperação e colocar essa economia talvez estabilizada e que a gente possa ter frutos desse trabalho nosso. Para os contabilistas, como é que está sendo essas mudanças em termos de organização? Bem, nós sofremos muito, né, na parte da contabilidade, professor, porque nós temos hoje cerca de 290 a 300 alterações na legislação tributária dia. Embora o processo de modernização através da informatização, professor, tenha nos dado muitos números substanciais que possam nos trazer subsídios suficientes para ter alguns estudos, entendeu, de investimentos ou coisa que o valha, uma mudança, por exemplo, de gênero de atividade para que nós possamos recuperar as empresas. Na verdade, a legislação ela é muito complicada, né? A guerra fiscal entre os estados ela é muito complicada. Então, nós precisávamos ter uma unificação dentro do país em relação à briga fiscal dos estados. Cada um tem o seu interesse dentro do processo de arrecadação do ICMS e isso traz de uma forma muito difícil para nós contabilistas modular em toda uma empresa. A responsabilidade nossa hoje, professor, perante a fazer uma contabilidade, a fazer uma parte tributária, um planejamento tributário de uma empresa é de uma responsabilidade muito grande. Na verdade, nós temos aí hoje, para os escritórios de contabilidade, 2 vertentes. O setor produtivo e o setor consultivo. Nós temos que trabalhar hoje, aquele contador que tem sua empresa, seu escritório, e que ainda não enxergou esse caminho, ele precisa parar e pensar. Porque nós precisamos dividir a nossa empresa no processo produtivo e no processo consultivo. Porque o processo de produção hoje está, na verdade, diminuindo por conta da informatização. E o processo consultivo, através do planejamento tributário, é que nós precisamos orientar as empresas dentro de um planejamento tributário para que reduza a sua carga tributária e que essa redução de carga tributária seja reinvestida no seu negócio. Claro. Então, esse é o objetivo hoje das empresas de serviços contábeis, professor. E é uma grande verdade. Uma vez eu entrevistei aqui um grande líder dos empresários, que eu não vou falar o nome, e fora do ar ele me falou o seguinte, segura para não cair o que eu ouvi aqui.
Ele falou, Duda, às vezes as empresas que não devem nada são as que mais sonegaram. Porque as que devem, declararam. Tem fundamento isso? Olha, é meio complicado essa filosofia, né? Essa ideia, essa terminologia, muito complicado. Veja bem, na verdade hoje, professor, nós temos aí quase 89% das empresas como devedoras da parte fiscal. E posso lhe confessar com toda segurança... 89% é quase todas. Quase todas. Eu posso lhe dizer, professor, com toda segurança que nós estamos aí afoitos para que o Temer aprove o novo refis, né, o novo processo do refis que foi lançado. Porque vai trazer de volta pessoas que estão fora para pagar. E tem uma outra situação. Se ele não fizer o refis, ele não consegue cobrir o déficit fiscal até o final do ano. Ele precisa recuperar mas do jeito isso, que estava de acordo com a medida provisória, é um absurdo. Era um absurdo, um absurdo. Então, nessa nova medida provisória, ele dá 99%... Você acha que ele vai conseguir aprovar isso? Pelo menos eu acho, professor, que foi uma carta na manga que ele usou agora nessa negociata que teve para que ele não fosse acusado do processo das acusações que ele teve. Então eu acho que essa manga, essa carta, talvez venha agora com a aprovação do refis. Tem um órgão de imprensa, um grande órgão de imprensa, que está se posicionando diretamente com os jornais contra o novo refis. E a gente sabe que essa empresa foi a mais beneficiada no governo do PT para cancelamento de dívida. Segundo dizem, 1 bilhão. Sem dúvida. Entendeu? Sim. E por que essa empresa está se posicionando só para não dar capacidade de barganha para o Temer? O que é? Com certeza, o professor, essa empresa ela está com uma situação muito peculiar dentro do governo. Ela tem compromissos a serem cumpridos, né? E já levou uma grana alta, né? Uma grana alta para isso. E não pode fugir. E não pode fugir da negociata que foi feita lá atrás. É uma pena então, isso. Infelizmente, nós sofremos todas essas medidas. A gente não conversou nada disso. Você sentiu isso que eu estou falando? Com certeza, com certeza. A gente acompanha toda a mídia, né, professor? Principalmente, entendeu? Os jornais que são... Porque eles mudaram a linha deles do dia para a noite, né? Do dia para a noite. Sim, começaram a bater no Temer. E o senhor há de convir comigo que é um órgão extremamente forte, né? Claro. É um órgão que tem nas mãos, né, uma motivo abrangência, tem de montão. Uma né? abrangência muito grande, né, professor? Os políticos aqui estão tudo unidos. Qual o motivo da união? Corrupção. Uhum. Professor, vamos ver que nós até sabíamos que existia. Você tá mas não nesses números. Mas não nesses números, né, professor? Não nesses números. A decepção é muito grande. Cris, é calculado, inclusive, você pegar BNDES, Petrobras e etc., as empreiteiras, em 8 trilhões. É muita coisa. É o PIB da China. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, a dívida interna do Rio de Janeiro em 17 bilhões, e se o senhor somar, por exemplo, tudo que foi desviado no Rio de Janeiro, só pelo lá no Rio foram ladrões mesmo, né? Foram ladrões. Agora o governo federal, o governo federal não foi só roubo, foi ideologia mesmo. Mandaram, deu problema no Brasil, a Venezuela quebrou, a Bolívia quebrou, entendeu? Ficou mandando dinheiro para ditaduras ou semiditaduras, ditaduras disfarçadas de esquerda, Nicarágua, Moçambique, Angola, Cuba, entendeu, né? Quer dizer, o grosso do dinheiro que eu acho não saiu nem como corrupção, saiu por doação. Para a Bolívia, uma própria entrevista do Lula, ele afirma que ele doou a Petrobras no Brasil para o governo boliviano. Ele fala isso. Sim. Ele deu para a Bolívia. Não tem sentido nós estarmos passando por uma situação econômica interna, por dificuldades de pessoas no Nordeste, por exemplo, com uma dificuldade tremenda de seca, tal, e ele fazer uma doação, né, para um outro país na proporção em que foi feita.
Então, não eu acho tinha que foi... mais pobreza, tem 14 milhões de desempregados. Professor, é um desmando total, né? É um desmando total que faz com que a gente, na verdade, perca até as esperanças de que a gente possa, na verdade, recuperar tudo isso em um prazo bem curto. Que tipo de empresa, que setor sofre a maior carga tributária no país? Em termos de setorial, a indústria, na verdade, tem sofrido bastante, né, professor? A indústria, ela tem trabalhado, embora tenha alguns processos de isenções dentro do IPI, né, do produto industrializado, mas a indústria sofre muito com a carga tributária, né? O processo industrial, seja ele de qual for, né, tem uma carga tributária muito grande. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo um cliente da indústria têxtil, e ele estava dizendo que a indústria têxtil, por exemplo, hoje está acabando. Não, essa é a mais... Está acabando. Por quê? Porque é muito mais interessante para o industrial trazer o produto importado do que ele produzir aqui. Até porque pelo prazo que ele tem de entrega. Hoje você faz um pedido em relação a um produto têxtil para a indústria, ele leva 60, 70 dias para entregar. Ô Cris, olha, sem entender nada de indústria têxtil, eu não entendo nada. Mas aonde você vai no mundo, a roupa é mais barata que no Brasil. Sim. Você vai na Bolívia é mais barata, você vai na França é mais barata, você vai nos Estados Unidos nem se fala, entendeu? Alguma coisa tem que ter. Sim. Nós não estamos conseguindo hoje importar o produto, professor, com prazo hábil para você produzir e entregar o produto. Hoje o pedido da indústria têxtil leva 60, 70 dias para ser entregue. Então isso é muito difícil, né? E sem falar até que nós trabalhamos hoje muito com e-commerce. Hoje a venda pela internet é, na verdade, aquilo que está salvando muitas empresas, né? As parcerias em que nós estamos vendo sendo feito pelas empresas, entendeu? Através do e-commerce, tem salvado muitas empresas. E o governo brasileiro abriu muito para a China, né? Facilitou muito para a China aqui no Brasil, né? Muito. Existe... As indústrias chinesas massacraram uma grande parte da indústria brasileira. Existe um ditado, o professor, que eu acho assim muito interessante, né? Que Deus criou o sol, a terra, né? E a China construiu tudo o resto, né? Todo o resto. Então, e o Brasil exatamente abriu todo esse mercado para a China. E ela vem trazendo todos esses produtos com baixo custo, entendeu? Com qualidade de... zero em termos de qualidade, e o nosso produto vai ficando, entendeu, para trás. Agora tem uma coisa que quando eu conto isso, ninguém acredita. Você sabia que a China, país rico, é a 5ª maior devedora do BNDES? A China emprestou dinheiro do BNDES brasileiro. O senhor vê não é brincadeira isso? Isso é um absurdo, é um absurdo. Pega a relação, você faz isso. Não tem nem como nós se justificarmos é essa situação. Entre os 10 maiores devedores do BNDES está o governo da China. Que absurdo, eu não tinha esses dados, olha. Se pegar, não dá para... Quer dizer, Venezuela está na frente da China, Bolívia, tudo bem, mas esses são países que só se mantiveram aí com o dinheiro brasileiro. Agora a China é rica. Por que o BNDES tinha que emprestar dinheiro para a China? Um absurdo, né? Um absurdo. Não dá para acreditar. Eles mandam aqui, para dizer, o jornalismo está dizendo aqui, amanhã a TV Prevê vai entrevistar o coronel Flávio Kitazumi, comandante do 4º Batalhão do interior de Bauru, né? E pelo aniversário da Polícia Militar, dessa honrosa Polícia Militar. Na quarta-feira vem o presidente da OAB, subseção Bauru. O Alessandro. O Alessandro estava lá na festa da TV Prevê. E vem junto com o Alessandro a vice-presidenta Márcia Polentini. Na sexta-feira, o Érico vai nos dar a honra da presença dele aqui. Na sexta-feira virá o presidente da Associação Rural do Centro-Oeste Paulista, Érico Braga, que está lá com essa Expo, que tá uma beleza. Eu já fui lá no sábado, tá linda a Expo, tá linda. Então você acha que... Vamos falar de Bauru só agora.
Bauru, o que está faltando, você acha, para Bauru dar um boom de desenvolvimento? Porque Bauru tem uma sorte desgraçada. O governador gosta de Bauru, abre USP nessa hora, e vem fórum, vai construir fórum. Numa hora que todo mundo tirando o pé do acelerador, o governador Alckmin continua beneficiando o Bauru. O que pode acontecer em Bauru na sua ótica? Bem, professor, eu acho que nós precisamos agora, né, já que nós estamos aí iniciamos, né, o ano com um novo governo, um novo prefeito, né, nós temos que trabalhar exatamente dentro do processo de alavancar, né, para trazer mais indústrias, né. Nós estamos lá com o Distrito Industrial 3, com bastante possibilidade de trazer indústria. Eu acho que nós precisamos trazer isso para mudar um pouco, né, o nosso gênero de negócio, né? Bauru é, na verdade, estritamente comercial, né? Nós precisamos, então, eu acho que mudar um pouco essa linha de investimento, né? Sair um pouco do comércio, trazer um pouco mais de indústria, trazer os incentivos fiscais para que esses empresários industriais venham para Bauru, porque Bauru tem sido muito bem contemplado, como o senhor bem disse, pelo governador do estado, então nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Eu acho que... Essa medicina estadual aí foi uma coisa... Você vai trazer muita coisa para Bauru. Muita coisa. Eu também acredito, professor. Sem dúvida nenhuma. A tecnologia de qualidade que vem para cá. Por isso que eu estou falando exatamente em relação à parte industrial. Nós precisamos aproveitar esses investimentos que o governador tem feito em Bauru e disso trazer frutos, né? Tirar frutos, saber aproveitar agora. Então, quem não é visto, exatamente não é lembrado. Prefeito? Eu tenho visto que ele tem procurado tomar as medidas cautelosas. Ninguém, né, pode não dizer que não é trabalhador. Não é, né, trabalhador, exatamente. Ele tem feito na frente de tudo. Isso, tem feito muita coisa, né, tem desenvolvido, mas ainda nós estamos num prazo muito curto para que nós possamos, na verdade, avaliar um trabalho, né, em pouco tempo, 6 meses, eu acho que é um tempo muito curto para que nós possamos avaliar, na verdade, um resultado lá futuro. Mas eu vejo com muita propriedade, né, com muita boa vontade, com muito trabalho desenvolvido, e eu acho que dentro dessa proporção de investimentos que o governo do estado tem feito em Bauru, nós não podemos, em hipótese alguma, perder essa oportunidade. Vem vindo esses investimentos, vamos usar dessas características, vamos publicar isso, vamos trazer os industriais para cá, vamos abrir incentivos fiscais para as indústrias, para que nós possamos unir o comércio, a indústria, com isso a nossa economia, com certeza. Mas na hora da crise, que industrial que está disposto a investir, né, Cris? Na verdade, o professor, a indústria, ela tem uma consciência de que tem que produzir, de que confia no país, né? Então, eu acho que nós precisamos dar incentivos. Eu acho que o incentivo fiscal é muito importante para que você consiga alavancar o processo de indústria em Bauru. Não tenha dúvida. Tem que ver a vocação de Bauru. Isso, exatamente. Se nós pegarmos, professor, em relação à vocação, você pega a americana, é a indústria têxtil. Você pega em outra cidade, por exemplo, São Carlos, você pega a indústria de caderno e outras atividades e tal. Então, cada um tem a sua vocação, né? A nossa vocação é estritamente comércio. É por isso que eu acho que nós precisamos de uma nova vertente para que nós possamos trazer uma economia melhor para Bauru, né? É verdade. Mas eu acho que é o que você falou, nós vamos amargar aí uns 4, 5 anos ainda. Vamos, sem dúvida. Nós não podemos. Não quero ser pessimista, não, professor. Mais ou menos que isso, eu não vejo. Enquanto a sociedade não não enxergar que acabou o dinheiro e aceitar essas mudanças na regra do jogo, vai ser difícil. Sem dúvida nenhuma. E outra, nós precisamos acreditar, né? Cris, o que você gostaria de colocar mais para o nosso telespectador? Bem, professor, eu quero agradecer mais a oportunidade de estar aqui, de poder trazer esses dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é, na verdade, o nosso objetivo principal. Colocar a Junta Comercial
à disposição de todos os empresários, contabilistas, advogados e todos aqueles que mexem com o processo registrário. Para fechar a firma está mais fácil, abrir continua... Perdão, para abrir está mais fácil. Para abrir, em fechar... Isso, nós estamos com um processo de 24 horas, estamos constituindo uma empresa desde que ela chegue com o documento sem vício, claro. Né, sem erro, sem nada. Em 24 horas ela está constituída. Agora, para fechar, não está difícil também. Não, nós tivemos, na verdade, a junta comercial é um órgão de registro. E nós tínhamos uma obrigatoriedade, professor, na junta comercial, para fechar as empresas, de exigir as certidões negativas de débito. Então fazia disso com que a junta passasse de um órgão de registro como um órgão fiscalizador, que não é, na verdade, o objetivo da junta comercial. A junta comercial é para registro, é um órgão de registro. A partir do momento, por exemplo, que foi aberta a possibilidade de você dar entrada no documento como baixa, sem a necessidade das certidões, então aí nós passamos a ter um número de baixas com mais facilidade, com mais viabilidade. Agora, o processo de modernização tem nos trazido uma facilidade muito grande em relação à constituição da empresa. O que dificulta um pouquinho, na verdade, é o alvará municipal. Mas isso a prefeitura tem se colocado, tem feito das tripas ao coração, como se diz aí na verbalização normal, para que a gente possa constituir as empresas com alvará de funcionamento, com tempo hábil para que ela possa. Porque o financiamento hoje de um BNDES ou qualquer outro financiamento, o primeiro documento que hoje se pede é o alvará de funcionamento da prefeitura. É verdade. Bom, eu já tinha falado para você se despedir do telespectador, mas me veio na cabeça uma coisa aqui. O governo tinha criado o Simples, era uma grande vantagem para pequenas e médias. Sim. Aí transformou em Super Simples, essa vantagem desapareceu. Assim mesmo, Super Simples recolhe, ou tem que ver caso a caso, cada história é uma história. Sim, cada história é uma história. Né? Por isso que eu falei anteriormente e volto a repetir, o planejamento tributário. Isso é fundamental hoje para que a empresa tenha, dentro das suas regras fiscais, o conhecimento do que pode fazer. O Super Simples está muito oneroso também, né? Muito. Sim, porque, veja bem, nós tínhamos uma faixa de tributação, de forma de tributação, que você tributava apenas aquilo que você estava faturando no ano. Aí veio o quê? Veio o Super Simples, trazendo dos anos anteriores a somatória do que já faturou e tributando. Então, o que acontece? Com isso, aumentou muito a carga tributária do Simples. Existem algumas situações que nem no Simples é mais viável se ficar. É mais viável ir para o lucro presumido do que ficar no próprio Super Simples. Então, há necessidade, na verdade, do planejamento tributário. Foi quando eu falei que as empresas de contabilidade hoje, ele tem que analisar as duas vertentes, a parte produtiva e a parte de consultoria tributária. Porque aí é que está o X da questão, onde você pode conseguir com que a empresa se mantenha em atividade através de um bom planejamento tributário. Essa é uma entrevista técnica, né? Eu acho que o pessoal que é do ramo deve ter aproveitado muito essa entrevista, até porque realmente... isso que o Cris está falando, a gente descobre por si só. Hoje você tem um planejamento, alguém sério fazendo planejamento para você de tributos, sim, você não vai a lugar nenhum. Mas eu posso dizer para o senhor, professor, que 90% das empresas ainda não tem o planejamento tributário. Verdade isso. Verdade. Posso dizer isso para o senhor com toda a segurança, que ainda trabalha, entendeu, naquela forma, por exemplo, o problema da indústria, não tem, por exemplo, o seu markup, não tem a sua concepção de custo de produto, trabalha com 3 vezes o valor da matéria-prima aplicada, ainda naquele tempo antigo. Né? E que hoje, na verdade, você empresário, fica aqui esse recado, faça o seu planejamento tributário, procure um profissional de contabilidade, um profissional da economia, um profissional qualificado para que possa te orientar dentro do planejamento tributário, que com isso você vai ter consistência econômica e financeira para dar continuidade na sua empresa. Até para sobreviver, né, Cris? Uma sobrevivência sem dúvida nenhuma, professor. Cris, sempre é bom falar. Muito obrigado, muito obrigado, professor, pela oportunidade. Aqui. Nós vamos tomar cuidado, a TV Prevê. O Cris é uma pessoa que presta, além da JUSESP, a experiência contábil do Cris é uma coisa que
Eu agradeço, comprovada há décadas na nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui, muito obrigado, tá? viu? Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Previm.